Meu marido disse que a viagem de Natal com a família dele havia sido cancelada. Então, eu aceitei trabalhar no plantão do hospital. Durante minha pausa, vi uma postagem da irmã dele na rede social. Uma foto de um grande jantar. Estavam todos lá, menos eu. Meu marido estava sorrindo e com a mão na cintura de uma mulher que eu nunca tinha visto na vida. A legenda dizia: "Família reunida na nossa casa do lago." A casa do lago era minha. 5 minutos depois, a foto tinha sido apagada. Comecei a elaborar um plano. Na semana seguinte, véspera de Ano Novo, a polícia me ligou e a vida de todos virou de cabeça para baixo. 7 anos de casamento. 15 anos juntos desde o colégio. Michael era meu primeiro e único amor, e eu acreditava que ele sentia o mesmo por mim. Como cirurgiã no Hospital Geral, meus plantões eram exaustivos, mas Michael sempre dizia que se orgulhava da minha dedicação. Eu acreditava nele. Dezembro chegou com a promessa de um Natal tranquilo. Michael havia planejado uma viagem junto com a família dele para a minha casa do lago, a propriedade que herdei da minha avó. Mas numa segunda-feira, uma semana antes do Natal, ele apareceu na cozinha com uma expressão que tentava parecer desapontada. "Sarah, amor, tenho uma notícia ruim", ele disse, servindo-se de café. "A viagem de Natal foi cancelada." Olhei para ele por cima da minha xícara, surpresa. "Cancelada? Por quê?" "É que, bem, alguns problemas surgiram. Minha irmã teve um imprevisto no trabalho, meu pai está doente. Então decidiram que era melhor cancelarem." Não fazia sentido. A família de Michael era muito unida, especialmente durante as festas de fim de ano. Mas eu era médica, acostumada a aceitar que imprevistos aconteciam. "Tudo bem, podemos fazer algo só nós dois então", sugeri, sorrindo. "Podemos ir à casa do lago de qualquer jeito." Michael balançou a cabeça rapidamente. "Na verdade, estava pensando. Você não mencionou que o Dr. Richards estava desesperado procurando alguém para cobrir o plantão de Natal? Talvez você pudesse ajudar. Afinal, não teremos mais os planos com minha família." "Michael, é nosso primeiro Natal sem planos em anos." "Sarah." Ele pegou minhas mãos, olhando-me nos olhos. "Você sempre diz que salvar vidas é sua vocação. Pense em quantas pessoas podem precisar de você naquele dia. Eu estarei bem, prometo. E quando você voltar, compensamos. Que tal?" Como fui ingênua. Como acreditei em cada palavra. "Tem certeza?" perguntei. "Absoluta. Faça o plantão, amor. Ajude as pessoas. Eu me orgulho tanto de você." No dia seguinte, confirmei com o Dr. Richards que faria o plantão de Natal e o de Ano Novo também. Quando contei a Michael, ele pareceu satisfeito. Na época, interpretei como orgulho. A véspera de Natal foi brutal. 3 cirurgias de emergência antes do meio-dia. Eram quase 8 da noite quando finalmente consegui fazer uma pausa. Sentei-me na sala de descanso com um sanduíche e peguei meu celular. Abri o Instagram quase por hábito. A primeira postagem que apareceu fez meu coração parar. Era da Jennifer, irmã de Michael. A foto mostrava uma mesa farta decorada para o Natal, cercada por rostos sorridentes. Os pais de Michael, Jennifer, o marido dela, 2 primos com suas respectivas esposas e Michael. Meu Michael, segurando uma taça de vinho, sorrindo amplamente. Ao lado dele, uma mulher loira de vestido vermelho justo que eu nunca tinha visto na vida. A mão dele estava na cintura dela. A legenda dizia: "Natal perfeito na nossa casa do lago. Família reunida, comida deliciosa e brindar as bênçãos deste ano." Nossa casa do lago? Minha casa do lago. Minha propriedade. A viagem que havia sido cancelada. Meus dedos agiram por instinto. Tirei um print. Foi bom ter agido rápido porque 5 minutos depois, quando voltei ao perfil para ver se tinha mais atualizações, a foto havia desaparecido. Michael havia mentido. Completamente. Deliberadamente mentido. Quem era aquela mulher? Naquele momento, meu pager apitou. Emergência. Respirei fundo uma vez, 2, 3. Guardei aquela dor, aquela raiva. Vesti minha máscara profissional. Havia vidas que dependiam de mim. As próximas 6 horas foram um borrão de sangue e suturas. Salvamos 3 das 4 vítimas. Quando saí do hospital, já passava das 4 da manhã. Michael estava dormindo quando cheguei. Fiquei parada na porta do quarto, observando-o. Quantas vezes eu havia olhado para aquele rosto e visto meu futuro?
Michael acordou por volta das 10 da manhã. Oi, amor! Quando você chegou? Como foi o plantão? Foi intenso, perdemos uma paciente. Ah, que pena. Mas você fez o que pôde, tenho certeza. Quer que eu faça um café da manhã? Podemos ter o nosso Natal agora. Nosso Natal. Enquanto ontem ele tinha o dele, com toda a família, com aquela mulher, na minha propriedade. Claro, seria ótimo. Forcei um sorriso. Observei-o sair da cama e ir para o chuveiro, assobiando, como se não tivesse acabado de me trair da forma mais cruel possível. Mas eu não disse nada, porque uma coisa ficou clara. Eu precisava saber toda a verdade antes de agir. E precisava planejar. Aquela propriedade era minha, apenas minha. Herança da minha avó, recebida antes do casamento. Quanto tempo isso durava? Quem era aquela mulher? Sequei as lágrimas e comecei a pensar estrategicamente. Michael queria jogar? Perfeito. Mas ele estava jogando contra a mulher errada. Eu era cirurgiã, treinada para trabalhar sob pressão, para ter mãos firmes quando tudo estava desmoronando. Os dias seguintes foram uma obra-prima de atuação. Sorri, conversei, fingi normalidade enquanto executava meu plano. Encontrei Lisa, minha melhor amiga, num café discreto. Mostrei-lhe a foto sem dizer uma palavra. Aquela vadia, foi a primeira coisa que Lisa disse. Sarah, Merda! Eu suspeitava. Meu coração parou. O quê? Lisa suspirou. Uns 2 meses atrás, eu vi Michael num restaurante com uma mulher loira. Eles pareciam íntimos. Eu quis te contar, mas então pensei que talvez fosse apenas uma colega de trabalho. Preciso saber quem ela é, eu disse, minha voz firme. E preciso saber tudo. Tenho um amigo investigador particular, discreto, eficiente. 2 horas depois, estava conversando com Garibaldo, o investigador. Mostrei-lhe a foto, dei todos os detalhes. Preciso de informações o mais rápido possível. Posso ter respostas preliminares em 48 horas. Naquela noite, ele chegou em casa com comida chinesa. Ei, amor, sobre o ano novo. Ali vinha. É que, bem, meu pai ainda não está 100% recuperado, sabe? Então eu acho que vou passar o ano novo aqui mesmo. Nada de festa, nada de família. Só vendo TV, talvez uns fogos na vizinhança. Ele deu de ombros, parecendo resignado. Mas, pensando bem, você vai fazer o plantão de ano novo também, não vai? Então eu passaria sozinho de qualquer jeito. Ele pegou um rolinho primavera, mastigou pensativamente. Sabe o que seria legal? Depois das festas, você tira uns dias de folga no hospital. Com o dinheiro dos plantões de fim de ano, que são pagos em dobro por causa do feriado, a gente poderia fazer uma viagem incrível. Talvez até para aquele resort que você sempre quis conhecer. Que tal? Olhei para ele, para aquele sorriso charmoso, para aqueles olhos que pareciam tão sinceros. E então as memórias começaram a vir como uma avalanche. Eu que sempre pagava as férias. Todas elas. Aquela viagem para o Caribe no ano passado? Meu cartão de crédito. O fim de semana em Nova York 2 anos atrás? Minha conta bancária. Eu que pagava a maior parte da comida. Michael esquecia a carteira com uma frequência impressionante no supermercado. Eu que pagava as parcelas da casa. A entrada havia sido minha, e eu cobria 70% da hipoteca mensal porque o salário dele como gerente de loja não dava para muito. Eu que pagava as contas. Luz, água, internet, streaming. Tudo saía da minha conta enquanto o dinheiro dele supostamente ia para ajudar os pais. Eu que pagava a parcela do carro dele. Aquele sedã que ele adorava exibir para os amigos? Eu havia coassinado o empréstimo e acabei assumindo a maior parte dos pagamentos porque ele estava com dificuldades financeiras temporárias. E agora ele queria que eu usasse o dinheiro dos plantões, ganhado em dobro pelo meu sacrifício, para fazer uma viagem que eu pagaria. Tudo enquanto ele gastava dinheiro com outra mulher. Enquanto ele usava minha casa do lago para levar uma desconhecida. E pior, com a família dele inteira apoiando, sabendo, posando para fotos como se aquilo fosse perfeitamente aceitável. Por um momento, a raiva foi tão intensa que quase me sufocou. Mas então respirei fundo. Forcei um sorriso doce. Sabe de uma coisa? Acho uma ótima ideia. Com o pagamento em dobro, vai dar um dinheiro bom.
Fiz uma pausa, segurando sua mão através da mesa. Você sempre tem as melhores ideias, amor. Uma viagem depois de tudo isso seria perfeito. O alívio no rosto dele foi quase palpável. Sério? Ah, amor, você é incrível. Não sei o que fiz para merecer você. Nem eu, murmurei, baixo demais para ele ouvir. Coincidentemente, naquele momento, o celular de Michael vibrou na mesa entre nós. A tela acendeu com uma notificação de mensagem. Era Jennifer, a irmã dele. A prévia da mensagem era visível na tela de bloqueio. Mesmo esquema do Natal? Michael pegou o celular tão rápido que quase derrubou o copo de água. Seus olhos se arregalaram por uma fração de segundo quando percebeu que eu estava olhando diretamente para a tela. Ele travou o celular imediatamente, forçando uma risada nervosa. É a minha irmã. Está perguntando se vou passar sozinho de novo no Natal. Ele disse, guardando o celular no bolso. Assenti lentamente, mantendo a expressão neutra. Claro. Mas meu coração batia acelerado. Mesmo esquema do Natal. As palavras ecoavam na minha mente. O Natal em que ele havia mentido sobre a viagem cancelada. O Natal em que levou aquela mulher e toda a família dele para minha casa do lago enquanto eu trabalhava. Eles iam fazer de novo, no ano novo. Michael estava planejando me enganar pela segunda vez. No dia 28, Garibaldo me ligou. Doutora Sarah? Tenho informações. Meu coração acelerou. Pode falar. A mulher se chama Amanda Morrison, 29 anos, trabalha como vendedora na mesma loja onde seu marido é gerente. Está num relacionamento com ele há aproximadamente 15 meses. Continue. Há registros deles frequentando a casa do lago pelo menos 8 vezes nos últimos 8 meses, sempre quando você estava de plantão. Garibaldo pausou. Tenho alguns contatos em bancos que conseguiram verificar os gastos do cartão pessoal do seu marido. Hotéis, restaurantes caros, joalherias, lojas de departamento de luxo. Nos últimos 15 meses, ele gastou mais de $30.000. $30.000. Do salário dele, enquanto eu pagava 90% das nossas contas porque ele sempre dizia que estava apertado, que precisava ajudar os pais. Eu teria rido se não estivesse com tanta raiva. No dia seguinte, visitei Harold Winter, o melhor advogado de divórcio da cidade. Expliquei tudo. Harold sorriu. Não foi um sorriso amigável. A casa do lago foi herança sua, correto? Anterior ao casamento? Sim, minha avó me deixou 2 anos antes de me casar com Michael. Perfeito. Isso significa que a propriedade é completamente sua. Seu marido não tem nenhum direito sobre ela. Tecnicamente, isso constitui invasão de propriedade. Contei sobre como eu pagava 90% das contas enquanto Michael sempre dizia que estava apertado, e que o detetive descobriu que ele havia gastado mais de $30.000 do próprio salário com Amanda nos últimos 15 meses. Harold balançou a cabeça. Então ele tinha dinheiro. Só escolheu gastá-lo com a amante enquanto você sustentava a casa. Isso demonstra um padrão claro. Você contribuiu desproporcionalmente para o casamento enquanto ele desviava recursos. Vai pesar muito a seu favor na divisão de bens. A casa do lago é completamente sua, herança pré-nupcial. A casa onde moram. Você deu entrada e paga 100% da hipoteca. Isso também ficará com você. Vou começar a preparar os papéis. Quando quer que ele seja notificado? Ainda não. Tenho um plano para o ano novo primeiro. Quando terminei de explicar, Harold estava sorrindo. Doutora Sarah, você perdeu sua vocação. Deveria ter sido advogada. Minha próxima parada foi a Sentinel Security. O representante Sean ouviu com atenção. Deixe-me ver se entendi. Você quer câmeras de segurança ocultas instaladas em toda a propriedade, um sistema de alarme que detecte qualquer entrada não autorizada, e que esse sistema alerte tanto você quanto as autoridades locais? Exatamente. E preciso que seja instalado amanhã, 30 de dezembro. É véspera de Ano Novo. Vai ter um custo extra. Não me importo com o custo. Precisa ser amanhã. Podemos fazer isso. O invasor não vai saber o que o atingiu. Assinei o contrato. $8.000. Uma última coisa. Quero que o sistema esteja ativo já no dia da instalação. Se alguém entrar dentro daquela casa sem desativar com a senha, o alarme deverá disparar imediatamente. Vocês vão me ligar primeiro, correto? Protocolo padrão. Ligamos para o proprietário. Confirmamos se é invasão real
e então alertamos as autoridades. No dia 30 de dezembro, dirigi até a casa do lago enquanto Michael dormia. A equipe da empresa de segurança já estava lá. Passei 3 horas supervisionando. As câmeras eram minúsculas, invisíveis. O sistema de alarme foi integrado perfeitamente. Todas as fechaduras foram trocadas. O sistema está programado para ativar automaticamente às 18 horas de hoje, Sean explicou. Você pode monitorar todas as câmeras daqui em tempo real no seu celular. Perfeito. Absolutamente perfeito. Antes de voltar para casa, fiz parada no hospital. Encontrei o Dr. Richards no corredor. Dr. Richards, preciso falar com o senhor sobre o plantão de amanhã. Ele olhou para mim com preocupação. Algo errado, doutora Sarah? Surgiu uma emergência familiar. Não vou conseguir fazer o plantão do ano novo. Sinto muito pelo aviso em cima da hora. Ele franziu a testa, claramente contrariado. Sarah, é véspera de ano novo. Vai ser difícil encontrar cobertura. Eu sei, e me desculpe mesmo, mas é inevitável. Mantive meu tom firme, profissional. Ele suspirou. Está bem. Vou ter que remanejar a escala, mas você me deve uma, doutora. Obrigada, doutor, eu compenso. Senti uma pontada de culpa pela mentira, mas era necessário. Naquela noite, deitada ao lado de Michael, revisei mentalmente cada parte do plano. Câmeras instaladas. Alarme ativado. Fechaduras trocadas. Advogado preparado. Tudo o que faltava era Michael cair na armadilha. Feliz ano novo, Michael, sussurrei para mim mesma. Você vai se lembrar deste pelo resto da vida. A manhã de 31 de dezembro amanheceu clara. Michael estava particularmente animado, verificando o celular constantemente. Algum problema? Perguntei inocentemente. Não. Só organizando algumas coisas. Você vai sair que horas? Preciso estar no hospital às 13. Provavelmente saio daqui ao meio-dia. Vi o alívio em seu rosto. Às 11h45 me arrumei. Coloquei meu uniforme dentro da bolsa. Michael me observava ansioso. Tem certeza que vai ficar bem sozinho? Sim, fica tranquila. Aliás, talvez eu saia daqui a pouco para comprar algumas coisas para passar a tarde assistindo filmes. Beijei sua bochecha. Ok, te amo. Também te amo. Salve muitas vidas. Sim, vou salvar a minha, pensei. Entrei no carro e dei a partida, mas não fui para o hospital. Fui direto para o apartamento da minha amiga Lisa, que já estava me esperando com café e laptop conectado ao sistema de câmeras. Pronta para o show? Ela perguntou. Mais do que pronta. Era 12h53 quando recebi mensagem de Michael. Acabei de sair para o mercado. Aproveita o plantão, amor. Lisa revirou os olhos. Mentiroso. Às 13h47, o alerta do sistema de segurança soou. Na tela do laptop, vi o carro de Michael estacionando em frente à casa do lago. 2 outros carros o seguiam. As portas se abriram. Michael e Amanda saíram do primeiro veículo, junto com o primo Ted e a esposa dele. Do segundo carro desceram os pais de Michael, a tia Miriam e o tio Bob. Jennifer emergiu do terceiro carro com o marido, o primo Theo e sua esposa. As câmeras tinham áudio de alta qualidade. Eu podia ouvir cada palavra em som claro e cristalino, como se estivesse ali parada ao lado deles. Michael se aproximou da porta da frente, procurando no chaveiro. Ouvi o tilintar das chaves, depois o som dele tentando enfiar uma na fechadura. Que droga! Acho que peguei o chaveiro errado. A voz dele saiu dos alto-falantes do laptop com perfeita clareza. Tentou mais vezes. O som metálico da chave arranhando a fechadura nova que não reconhecia mais aquele metal. Michael, o que está acontecendo? A voz de Amanda era estridente. Como você pega o molho de chaves errado desse jeito? Não entendo por que não está funcionando, deve estar emperrada. Finalmente, ele pegou uma pedra do jardim. O que você está fazendo? Amanda gritou. Vou ter que quebrar o vidro da porta dos fundos para entrar. Não tem outro jeito. Depois eu conserto. Não vou voltar para minha casa só para buscar as chaves. Michael, isso não parece certo. A mãe dele começou. Mãe, está tudo bem. Confia em mim. Ele quebrou o vidro e destrancou a porta por dentro. No segundo em que colocou o pé,
O sistema detectou invasão. 15 segundos depois, meu celular tocou. Senhora Sarah Darcy, temos uma detecção de invasão. Você está na propriedade? Não estou. E não autorizei ninguém. É invasão real. Entendido. Estamos acionando as autoridades. A polícia deve chegar em menos de 10 minutos. Nas câmeras, observei Michael ajudando todos a entrarem. Dentro da casa, Amanda tirava fotos dela em todos em ambientes. Dava para ver que já se sentia totalmente em casa. Michael, essa casa é linda demais. É tão rústica, elegante. Deve ter custado uma fortuna. Hoje deve valer alguns milhões. Fácil. Michael mentiu. Comprei há alguns anos como investimento. Lisa bufou ao meu lado. Alguns milhões? Ele não tem nem alguns milhares. 5 minutos depois, vi luzes azuis e vermelhas. 2 viaturas chegaram. Dentro da casa, alguém gritou. Tem polícia lá fora! O pânico foi instantâneo. O quê? Por quê? Michael correu até a janela. Merda! Batidas fortes na porta da frente. Polícia! Abram a porta! Michael abriu com mãos trêmulas. 3 policiais estavam do lado de fora. Boa tarde. Recebemos um alerta de invasão desta propriedade. Identificação, por favor. Meu nome é Michael Darcy, mas deve haver algum engano. Senhor Darcy, esta propriedade pertence a você? Bem, é da família. É da minha esposa. Sua esposa? A propriedade está registrada em nome de Sarah Marie Solomon. Essa é sua esposa? Amanda, que estava ao lado de Michael, congelou. Esposa? Esposa? Sua voz subiu 1/8. Michael, você me disse que essa casa era sua, que vocês estavam separados. Amanda, cala a boca. Michael sibilou entre dentes, os olhos arregalados de pânico. Não me manda calar a boca, seu mentiroso de merda. Senhor Darcy. O policial interrompeu, sua voz mais dura agora. Vou perguntar novamente. Sarah Marie Solomon é sua esposa? Sim, exato. Esse é o nome de solteira da minha esposa. Mas olha, deve haver algum mal-entendido. Deixa eu ligar para ela. Ela vai explicar tudo. Michael tirou o celular do bolso com mãos trêmulas e discou meu número. Meu celular começou a vibrar e acender ao meu lado. Olhei para ele. Deixei tocar. E tocar. E tocar. Até cair na caixa postal. Ela não está atendendo, Michael disse, a voz ficando mais desesperada. Mas é porque ela é médica, cirurgiã de emergência. Está fazendo plantão agora no hospital. Deve estar em cirurgia ou algo assim. Ela não pode atender, mas eu juro que... O policial olhou para Michael, depois para Amanda, que ainda estava ao lado dele, embora agora com os braços cruzados e expressão furiosa. A expressão do oficial endureceu. Deixe-me ver se entendi direito, Sr. Darcy. Sua esposa médica está no hospital salvando vidas neste exato momento. Ele apontou para Amanda. Enquanto o senhor está aqui, com outra mulher na propriedade dela? Michael ficou pálido. Amanda deu um passo para longe dele, os olhos arregalados de horror e raiva. Não é assim. Você não entende? Entendo perfeitamente, senhor. O policial mais velho caminhou até a porta dos fundos da casa, observando os cacos de vidro espalhados pelo chão, a moldura danificada. Ele se abaixou, examinando os fragmentos. Depois olhou para Michael com uma expressão que não deixava dúvidas sobre o que pensava. Sr. Darcy, o senhor pode explicar como esse vidro foi quebrado? Michael engoliu seco. Bem, a chave não estava funcionando, sabe? Tentei todas as portas, todas as entradas, e nada abria. A fechadura deve ter emperrado com o frio, ou estava com defeito, sei lá. Então eu não tive escolha. Precisei quebrar o vidro pra gente entrar. Mas vou consertar. Vou chamar um vidraceiro amanhã mesmo. O senhor precisou quebrar o vidro da porta. O policial repetiu, sem inflexão na voz. Da propriedade da sua esposa, que, segundo ela mesma nos informou, não autorizou a entrada de ninguém aqui. Mas isso é um mal-entendido. A Sarah sabe que eu uso a casa sem ela estar junto. Sempre usei. A chave simplesmente não funcionou dessa vez, mas... Senhor Darcy. O policial o interrompeu, sua paciência visivelmente esgotada. Isso não é um mal-entendido.
Isso é arrombamento e invasão de propriedade. Michael abriu a boca, fechou, abriu de novo. Nenhuma palavra saiu. O policial se virou para o grupo de pessoas que assistia a tudo com expressões de horror crescente. Muito bem. Preciso que todos saiam da casa imediatamente e se identifiquem. Vamos fazer isso de forma organizada. Formem uma fila, por favor. Um por um, saíram da casa. As câmeras captaram as expressões de horror. Um policial mais jovem verificou algo no computador. Sargento, temos um problema. A mulher loira, Amanda Morrison, tem mandado de prisão em aberto. Mandado de prisão? Amanda ficou branca. Não, deve haver algum engano. Amanda Morrison, data de nascimento 3 de abril de 1996? Sim, mas... Há um mandado em aberto por agressão agravada. Incidente envolvendo um ex-namorado. A senhora faltou à audiência. Vou precisar que coloque as mãos atrás das costas. Não, isso é um mal-entendido. Aquilo foi autodefesa. 2 policiais a seguraram enquanto colocavam as algemas. Ela gritava, cuspia, chutava. Michael! Michael, faz alguma coisa! Me ajuda! Ele ficou paralisado. O sargento se virou para o grupo. Muito bem. Todos vocês vão precisar vir para a delegacia prestar depoimento. Vamos fazer isso de forma organizada. Quando a última viatura se afastou, me permiti relaxar. Caí de volta no sofá de Lisa, tremendo de alívio. Uau! Lisa disse. Sarah, isso foi incrível. E a prisão da Amanda? Isso foi sorte ou você sabia? Não fazia ideia. Foi karma puro. Começamos a rir, lágrimas escorrendo pelos nossos rostos. Meu celular tocou. Era um número desconhecido. Doutora Darcy, aqui é o Sargento Williams. Gostaria de confirmar alguns detalhes. Claro, sargento. A senhora confirma que não autorizou nenhuma das 12 pessoas encontradas na propriedade? Confirmo. Não autorizei ninguém. Quem estava na propriedade era um homem chamado Michael Darcy e a família dele. Ele disse que era seu marido e que a senhora autorizou eles a usarem a casa. Essa informação procede? Não, sargento. Especialmente ele. Estamos separados e em processo de divórcio. O que vai acontecer com eles? A senhora Amanda Morrison permanecerá sob custódia por causa de um mandado em aberto que ela tinha no sistema. Quanto ao seu marido, como ele foi quem quebrou a janela e facilitou a entrada dos demais, está sendo acusado de arrombamento e invasão de propriedade residencial. Ficará sob custódia até a audiência de fiança. Os demais foram processados por invasão de propriedade, mas serão liberados após o processamento e precisam comparecer ao tribunal em algumas semanas. Devem sair daqui nas próximas horas. Processei a informação. Michael e Amanda passariam o ano novo e os próximos dias na cadeia. Os outros iriam para casa envergonhados, mas livres. Obrigada pelas informações, sargento. Desliguei e olhei para Lisa. Amanda ficará presa até a audiência do processo dela, e Michael vai ficar preso até o dia 2 de janeiro, quando será fixada a fiança. Os outros serão liberados de madrugada. Lisa assobiou baixinho. Michael vai passar ano novo na cadeia. Isso é poético. É sim, respondi, um sorriso frio nos lábios. Peguei meu celular novamente e liguei para meu advogado, mesmo sendo véspera de ano novo. Doutora Sarah, tudo bem? Harold, preciso que os papéis do divórcio estejam prontos no dia 2 de janeiro. Pode fazer isso? Houve uma pausa. Dia 2? Isso é bem apertado, mas imagino que seja urgente. Vou trabalhar nisso amanhã mesmo. Terá os documentos prontos. Obrigada, Harold. Feliz ano novo. Para você também, Sarah. E parabéns, você jogou perfeitamente. Passei a noite de ano novo no apartamento de Lisa. Ela havia insistido que eu ficasse para o jantar com a família dela. Os pais, 2 irmãos e as respectivas famílias. Eram pessoas calorosas, acolhedoras, que me trataram com gentileza sem fazer perguntas invasivas. Durante o jantar, meu celular não parou de vibrar. Olhei discretamente. Jennifer, a irmã de Michael. Depois a mãe dele, Patrícia. O pai, Robert. Chamadas perdidas se acumulando. Mensagens de texto chegando uma atrás da outra. Abri as mensagens apenas para ler, sem responder. Jennifer mandou.
Sarah, pelo amor de Deus, atende! Michael está preso. Mensagem da sogra. Sarah, não sei que mal-entendido houve, mas Michael está numa cela. Ele disse que você ia resolver. Por favor, liga de volta. Jennifer novamente. Sarah, isso é sério. Ele pode ficar preso até o dia 2. Por favor, responde. Li cada mensagem com expressão neutra. Lisa olhou para mim com preocupação. Eles estão te bombardeando? Estão, mas eu não vou responder. Boa, deixa eles se virarem. À meia-noite, quando os fogos explodiram lá fora e todos brindaram, meu celular vibrou mais uma vez. Outra mensagem de Patrícia. Sarah, responde! Michael está desesperado. Ignorei. Senti uma paz estranha. Michael estava numa cela. Amanda também. A família dele estava desesperada. E eu estava ali, livre, cercada de pessoas genuínas. Para novos começos, Lisa disse erguendo sua taça. Para novos começos, repeti. No dia 1º de janeiro, acordei cedo e dirigi até minha casa. Era hora de terminar o trabalho. Primeiro liguei para a operadora do cartão de crédito. Gostaria de cancelar o cartão adicional vinculado à minha conta. Sim, o que está em nome de Michael Darcy. Imediatamente, por favor. Posso perguntar o motivo, senhora? Estou me divorciando. Ele não tem mais autorização para usar meu crédito. Entendo perfeitamente. O cartão adicional será cancelado em até 2 horas. Gostaria também de solicitar um novo número de cartão para a senhora por segurança? Sim, por favor. Depois passei o dia inteiro empacotando metodicamente cada item de Michael. Cada camisa que eu havia lavado e passado centenas de vezes. Cada par de sapatos que ele deixava espalhados pela casa. Cada objeto pessoal que fazia parte da nossa vida conjugal. Coloquei tudo em caixas organizadas e as empilhei na garagem. Removi fotos onde aparecíamos juntos. Do porta-retratos na sala, da parede do corredor, da mesinha de cabeceira. Separei os presentes que ele me dera ao longo dos anos. Alguns pagos com o cartão de crédito adicional da minha conta, ou seja, pago com meu dinheiro. Quando terminei, ao cair da tarde, a casa parecia diferente. Mais leve. Mais limpa. Mais minha. Peguei meu celular e liguei para a empresa de mudanças. Preciso agendar uma mudança para amanhã, dia 2 de janeiro. Que horário, senhora? 10 horas da manhã. Preciso que peguem as caixas na minha garagem e entreguem num endereço específico. Dei o endereço da casa dos pais de Michael. Podem deixar tudo na porta da frente mesmo. Não precisam tocar a campainha, apenas deixem tudo empilhado na entrada. Ah, e tem um envelope grande que precisa ficar bem visível em cima da pilha. Entendido. Será feito. Obrigada. Desliguei com um sorriso. Às 10 da manhã, enquanto Michael estaria no tribunal, suas coisas seriam entregues na casa dos pais. E os papéis do divórcio estariam esperando por ele em cima. Timing perfeito. Estava prestes a entrar no banho quando meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi com cautela. Sarah? Sarah, graças a Deus você atendeu. Michael. Sua voz estava desesperada, diferente. Michael. Sarah, você precisa me ouvir. Houve um terrível mal-entendido. As palavras saíram atropeladas. Depois que você saiu para o plantão ontem, meus pais me ligaram. Disseram que meu pai estava se sentindo super bem, melhor que nunca, e que seria legal fazer uma festa de ano novo. Eles sugeriram irmos à casa no lago, então eu pensei, por que não? Fui pegar a chave da casa do lago, mas acabei pegando o chaveiro errado. Você sabe como eu sou desligado com essas coisas. E quando chegamos lá, e a chave não funcionou, eu não queria fazer todo mundo voltar só por causa disso, então acabei quebrando o vidro da porta dos fundos pra gente entrar na casa. Foi estúpido, eu sei, mas não pensei que fosse dar nisso tudo. Eu fui preso, parece que ligaram pra polícia, deve ter sido algum vizinho fofoqueiro. E quando ligaram pra você, você disse a eles que não tinha permitido a entrada de ninguém. Mas era a gente. Não consegui te avisar que íamos pra lá porque foi tudo de última hora. Ele pausou para respirar, e eu não disse nada. Sarah, você está aí? Estou ouvindo. Então, por favor, você precisa vir na delegacia e dizer para eles que foi tudo um mal-entendido, que você me autorizou a usar a casa. Por favor, eu estou numa cela, Sarah. Isso é um pesadelo. Fechei os olhos. A mentira era tão elaborada, tão convincente. Se eu não soubesse a verdade, talvez até acreditasse.
Michael, calma, respira. Você acredita em mim? Por favor, diz que acredita. Acredito. Menti suavemente. Foi tudo um mal-entendido terrível. Vou resolver isso agora mesmo. Vou até a delegacia retirar a queixa e explicar que você tinha minha autorização. Você vai sair daí hoje ainda, está bem? Sério? Sério mesmo? Ah, Sarah, eu sabia. Eu sabia que você entenderia. Você é incrível, sempre foi. Te amo tanto. Fica tranquilo. Vou resolver. Desliguei e permaneci sentada no sofá da sala. Olhei ao redor, para a casa que em breve não seria mais minha, mas que por enquanto ainda guardava ecos de 7 anos de mentiras. Não fui para a delegacia alguma. 3 horas depois, meu celular tocou novamente. Não atendi. Tocou mais 3 vezes. Deixei cair na caixa postal. Finalmente, uma mensagem de voz. Sarah! Sarah, o que aconteceu? Você disse que ia vir me tirar daqui. Por favor, atende. Eu preciso sair daqui. Por favor. Deletei a mensagem sem terminar de ouvir. No dia seguinte, 2 de janeiro, a audiência de custódia de Michael aconteceu às 10 da manhã. Eu não fui, mas Harold estava lá como observador e me ligou logo em seguida. Michael não tinha advogado. O tribunal indicou um defensor público na hora. A fiança foi estabelecida em $10.000. A família dele estava lá também. Ele pagou a fiança? Tentou. Michael tentou usar o cartão de crédito, mas a transação foi recusada. Ele tentou mais 2 vezes, pensando que fosse erro do sistema. Mas não era erro. Sorri. Ele havia descoberto. Aparentemente, ninguém da família tem $10.000 disponíveis. Ele ficou visivelmente chocado quando o cartão não funcionou. Começou a ligar para você freneticamente do tribunal, mas imagino que você não atendeu. Não atendi mesmo. Então ele vai ficar lá até conseguirem o dinheiro da fiança, ou até você decidir pagar, o que imagino que não vai acontecer. Você imaginou certo. Não demorou muito. Às 11h30, meu celular tocou. Número que eu reconheci, minha sogra. Atendi. Alô? Sarah. A voz dela estava tensa, controlada. Finalmente você atendeu. O Michael está preso desde o dia 31. Onde você está? Estou em casa tomando um chazinho. Ele está preso, Sarah. Preso. Por causa de um mal-entendido. Você precisa vir até o tribunal e pagar a fiança dele. $10.000. Você tem esse dinheiro? $10.000 eu tenho sim, mas não vou pagar. Como assim não vai pagar? Ele é seu marido. Qual é o seu problema? O meu problema? Quer mesmo saber qual é o meu problema, Patrícia? Pois bem, eu te respondo. O meu problema é a sua família inteira. E mais. O Michael era meu marido. Os papéis de divórcio já estão prontos. Michael não é mais problema meu. Sarah, você não pode estar falando sério. Que história é essa? Ele está preso. Você precisa tirar ele de lá. Tira você. Ele é seu filho. Você que pague a fiança dele. Respondi calmamente. Ou melhor, pede para Amanda pagar. Aposto que ela pode penhorar alguns presentes caros que Michael deu para ela. Houve um silêncio. Depois, Amanda? Que Amanda? Quase ri. Sério, Patrícia? Vamos fingir agora? Amanda Morrison, a mulher loira de vestido vermelho que estava com Michael no Natal e no Ano Novo, a mulher com quem ele está tendo um caso há mais de 15 meses. A mulher que vocês conhecem muito bem, já que todos estavam lá nas 2 festas celebrando a traição dele. Outro silêncio, mais longo. Olha, Sarah. A voz dela mudou, ficou defensiva. Amanda foi só uma diversão para o Michael. Ele sempre amou você. Você sabe disso. Sempre foi você. Diversão? Minha voz saiu gelada. Uma diversão rápida que durou mais de 1 ano? Uma diversão para quem ele gastou dezenas de milhares de dólares? Uma diversão que a família inteira conhecia e acobertava? Pelo visto, a maçã não cai tão longe da árvore mesmo. Você sempre foi assim, Patrícia explodiu. Sempre se achando melhor que todo mundo. Mulher snob, metida, se achando superior só porque é médica. Você nunca foi boa o suficiente para meu filho. Engraçado, respondi calmamente. Vocês usufruíram muito bem do que eu conseguia dar, não é? As viagens que eu pagava, os jantares em restaurantes caros, os presentes de Natal generosos, a casa do lago que adoravam usar, tudo com meu dinheiro de médica snob.
Ela ficou sem resposta. Aliás, continuei, tem uma surpresa esperando na porta da casa de vocês. Aproveitem. Desliguei antes que ela pudesse responder. 4 horas depois, meu celular tocou novamente. Era Michael. Pelo visto, conseguiram pagar a fiança para ele sair. Sara! Sara, o que você fez? Minha mãe está histérica. Você enviou minhas coisas para a casa dos meus pais? E com os papéis de divórcio. Você não pode me expulsar da nossa casa. Nós compramos juntos. Não, Michael. Eu comprei a casa. Eu paguei a entrada. Eu paguei 90% das parcelas durante todos esses anos. Meu advogado fez um levantamento completo de todos os pagamentos. Está tudo documentado. Isso não importa. Somos casados. Eu tenho direitos. Você tem o direito de aceitar minha oferta ou ir para o tribunal e perder muito mais. Harold tem documentação de cada centavo que gastei na casa, nas contas, na comida, nas viagens. Cada centavo que eu contribuí enquanto você guardava seu dinheiro para gastar com Amanda. Eu posso explicar sobre Amanda. Não precisa. Não me importo. Aceite o acordo que estou oferecendo. Vou pagar sua parte da casa. 5% do valor atual. É mais do que você merece, considerando que você mal contribuiu. 5%? Isso é ridículo. E a casa do lago? Eu quero direito de uso e pensão alimentícia. Você ganha muito mais que eu. Ri. Realmente ri. A casa do lago é herança minha, Michael. Você não tem nenhum direito sobre ela. Aliás, você já teve usufruto suficiente de coisas que não eram suas. Quanto à pensão? Ri novamente. Você é um homem adulto, saudável, empregado. Use o dinheiro que você ganha para viver. Pare de ser um sanguessuga. Você não pode fazer isso comigo. Já fiz. Você tem 2 opções. Aceita o acordo ou vamos para o tribunal. E no tribunal, Michael, vou pedir ressarcimento de tudo que paguei durante o casamento. Cada viagem, cada conta, cada parcela. Vou pedir de volta cada centavo que gastei sustentando você enquanto você bancava o Playboy com outra mulher. Você quer mesmo arriscar? Silêncio do outro lado. Pense bem, continuei. 5% da casa é um dinheiro razoável para começar de novo. Se formos para o tribunal, você vai sair devendo para mim. Isso não acabou, ele disse, a voz tremendo de raiva. Vou lutar pelo que é meu. Faça isso. Meu advogado está esperando. Desliguei. Alguns dias depois, Amanda foi solta. Pagou a própria fiança com a ajuda da família dela. E a primeira coisa que fez foi ir direto para a loja onde ela e Michael trabalhavam. Soube disso porque a história se espalhou rapidamente pelas redes sociais. Amanda fez um escândalo monumental no meio do expediente, gritando que Michael havia mentido para ela, que ele era casado, que ela havia sido enganada, e o agrediu na frente de todos. Clientes e funcionários filmaram. Virou viral em questão de horas. O gerente regional foi chamado. Uma investigação interna revelou que Michael, como gerente, estava tendo um relacionamento inapropriado com uma subordinada. Ambos foram demitidos no local. Lisa me enviou os vídeos. Assisti uma vez, vi Michael tentando acalmar Amanda enquanto ela o esbofeteava no meio da loja. Se eu ri? Claro que ri. Uma semana depois recebi uma ligação de Harold. Sara, Michael assinou os papéis. Meu coração pulou. Assinou? Todos. Aceitou seus termos integralmente. O divórcio será finalizado em 60 dias. Fechei os olhos, sentindo o peso saindo dos meus ombros. Ele não tentou negociar? Nem uma palavra. Acho que ele percebeu que não tinha como contratar um advogado decente e que prolongar o processo só pioraria as coisas. Ele está morando com os pais agora, desempregado, com antecedentes criminais. Você venceu, Sara. Não foi sobre vencer, Harold. Foi sobre recuperar minha vida. E você recuperou. Parabéns. 60 dias depois, o divórcio foi finalizado. A primeira coisa que fiz foi voltar a usar meu sobrenome de solteira. Não era mais Sarah Darcy. Agora era Sarah Solomon novamente, o nome que carregava a força dos meus avós, a dignidade da minha família e a minha verdadeira identidade. Os meses seguintes foram de reconstrução. Vendi a casa onde morávamos por um preço excelente. Paguei os 5% para Michael conforme acordado e nunca mais falei com ele. Soube por conhecidos mútuos que ele continuava morando com os pais
que estava trabalhando em um emprego de meio período num depósito, que havia perdido o carro porque não conseguia mais pagar as parcelas. Amanda havia se mudado para outra cidade, tentando recomeçar longe do escândalo. A família de Michael me bloqueou em todas as redes sociais. Fiquei bem com isso. Me mudei para um apartamento moderno no centro, 15º andar, com vista para o rio. Decorei cada cômodo do meu jeito, com minhas cores favoritas, meus móveis escolhidos. Pela primeira vez em anos, vivia num espaço que era totalmente meu. O trabalho no hospital continuava intenso, mas gratificante. Salvava vidas. Fazia diferença. E voltava para casa para um apartamento silencioso e pacífico, sem mentiras, sem tensão, sem ter que fingir que não via os sinais. A casa do lago permaneceu minha, intocada, esperando. Às vezes eu ia até lá nos fins de semana, sentava no deck olhando o lago e agradecia silenciosamente a minha avó por ter me deixado aquele refúgio. 6 meses depois do divórcio finalizado, estava numa cafeteria perto do hospital quando meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi com cautela. Alô? Doutora Sarah, aqui é Amanda Morrison. Congelei. Amanda. Eu sei que você não quer falar comigo, mas eu precisava ligar. Preciso te pedir desculpas. Não disse nada. Eu não sabia que ele era casado. Juro que não sabia. Ele me disse que vocês estavam separados, que o divórcio era só uma formalidade. Eu acreditei nele. Fui idiota, mas acreditei. Por que está me ligando, Amanda? Porque minha terapeuta disse que eu me sentiria melhor com isso, e porque percebi que você e eu, nós duas fomos vítimas dele. Ele mentiu para você, mentiu para mim, usou as duas. E eu queria que você soubesse que eu sinto muito, muito mesmo. Eu nunca teria ficado com ele. Se eu soubesse a verdade... Respirei fundo. Amanda, eu aceito suas desculpas. E eu entendo. Eu sei como Michael pode ser charmoso quando quer. Como ele sabe exatamente o que dizer. Como fazer você se sentir especial, única. Ele é manipulador de uma forma que leva tempo para reconhecer. Ele é. Ela concordou, a voz embargada. Ele me fazia sentir importante, sabe? Como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo. Eu sei. Ele fazia o mesmo comigo, no começo. Houve uma pausa. Depois Amanda disse quase num sussurro. Ele parecia tão bem-sucedido. A casa na cidade, a casa do lago, o carro, os jantares caros. Eu achei que ele tinha construído tudo aquilo. Que ele era alguém bem-sucedido. Ele não construiu nada, Amanda. Tudo aquilo era meu. A casa do lago era a herança da minha avó. A casa na cidade, eu dei a entrada e paguei 90% das parcelas. O carro dele eu pagava. Ele usou meu trabalho, meu dinheiro, minha propriedade para criar uma ilusão de sucesso. E você se apaixonou pela ilusão, não pelo homem real. Meu Deus, ela sussurrou. Eu não sabia. Ele disse que tudo era dele. Que ele era gerente de loja, mas que tinha investimentos, propriedades. Ele tinha apenas o salário dele, e gastava todo esse salário com você enquanto eu pagava as contas da casa. Então sim, Amanda, nós duas fomos vítimas. Você foi enganada sobre quem ele era. E eu fui traída enquanto sustentava a vida dele. Eu sinto muito, Sarah. De verdade. Eu sei que sente. E eu aceito suas desculpas. Mas, Amanda, você também precisa olhar para si mesma. Você ficou deslumbrada com o dinheiro, com o status, com as propriedades. Você não se apaixonou por quem Michael realmente era, um gerente de loja comum. Você se apaixonou pelo que você achava que ele tinha. Silêncio do outro lado. Você está certa. Ela finalmente admitiu. Eu queria aquela vida, aquele estilo. E quando ele ofereceu, eu não questionei muito. Eu só queria acreditar. Então, use isso. Aprenda com isso. Da próxima vez, olhe para o caráter da pessoa, não para o que ela aparenta ter. E Amanda? Sim? Não me ligue novamente. Desejo que você se recupere e siga em frente. Mas eu preciso seguir em frente também. E isso significa que você não pode fazer parte da minha vida, nem mesmo como uma voz no telefone. Eu entendo. Obrigada por ouvir. E por ser tão compreensiva. Você merecia muito mais do que ele te deu. Eu sei. Cuide-se, Amanda.
Você também, Sarah. Desliguei e fiquei sentada por um momento, processando a conversa. Parte de mim sentia pena de Amanda. Ela realmente tinha sido enganada. Tinha acreditado numa fantasia que Michael havia criado meticulosamente. Mas outra parte sabia a verdade. Amanda tinha escolhido ver apenas o que queria ver. O dinheiro, o status, as propriedades. Ela nunca tinha se perguntado por que um homem tão bem-sucedido precisava manter um relacionamento secreto. Nunca tinha questionado por que nunca conhecia os amigos dele, por que nunca ia na casa dele, porque tudo era sempre em hotéis ou restaurantes longe. Os sinais estavam lá. Ela tinha escolhido ignorá-los. Assim como eu tinha ignorado os sinais no começo. O dinheiro dele que nunca aparecia, as desculpas constantes, os compromissos de última hora que sempre surgiam. A diferença era que eu tinha acordado. Tinha agido. Tinha recuperado minha vida. E agora estava livre para viver sem as sombras do passado. A vida continuou. Os meses se transformaram em um ano. Um ano de liberdade, de paz, de me redescobrir. Fiz novas amizades no hospital. Viajei sozinha pela primeira vez na vida. Uma semana em Paris que foi absolutamente mágica. Comecei a fazer aulas de pintura nas tardes de sábado. Adotei um gato laranja chamado Garfield que ronronava no meu colo enquanto eu lia. Saí em alguns encontros. Nada sério, apenas jantares agradáveis com homens interessantes que não mentiam, não usavam, não traíam. Aprendi que havia pessoas boas no mundo. Aprendi que eu merecia bondade. Num domingo de tarde de outono, estava na casa do lago pintando o deck quando ouvi o som de um carro chegando. Franzi a testa. Não esperava ninguém. Um Honda Civic parado na entrada. Um homem saiu, alto, porte atlético, óculos, sorriso gentil. Olá! Desculpe incomodar. Sou James Moskov. Acabei de me mudar para a casa ao lado. Vim me apresentar. Desci do deck, limpando as mãos na calça. Sarah, prazer em conhecê-lo. O prazer é meu. Que lugar incrível você tem aqui. Obrigada. É herança da minha avó. Conversamos por alguns minutos. Ele era cirurgião ortopédico, divorciado, tinha um filho adolescente, havia comprado a casa vizinha como refúgio de fim de semana. Bem, ele disse finalmente, não quero atrapalhar sua tarde, mas se precisar de alguma coisa, estarei por aí. E talvez, se você quiser, possamos tomar um café algum dia? Sorri. Eu adoraria. E foi assim que recomeçou. Não com um grande gesto romântico, não com promessas eternas, mas com um convite simples para café, com um sorriso genuíno, com a possibilidade de algo novo e honesto. Michael havia me usado por anos, mentiu, traiu, mas no final, tudo o que ele fez foi me libertar. Libertar para descobrir quem eu realmente era sem ele. Libertar para construir uma vida baseada em verdade, não em mentiras. Libertar para encontrar, eventualmente, alguém que me valorizasse de verdade. A casa do lago, que um dia foi profanada pela traição, tornou-se o lugar onde encontrei a mim mesma novamente. E, eventualmente, onde encontrei a possibilidade de um novo começo. Melhor só do que mal acompanhada. Mas também aberta para ser bem acompanhada quando a pessoa certa aparecesse. E talvez, apenas talvez, essa pessoa tivesse acabado de aparecer. Obrigada por ter ficado comigo até o final dessa história. Se você está passando por algo parecido, saiba disso. Você não merece ser traído. Você não merece mentiras. E você tem o poder de reconstruir sua vida. Essa história foi sobre mais do que vingança. Foi sobre recuperar minha dignidade, minha identidade, meu sobrenome. Se essa história tocou você de alguma forma, deixa um like aqui embaixo. Isso ajuda muito o canal a crescer e a levar essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvir. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque eu tenho muitas outras histórias de superação, vingança e recomeço para compartilhar com você. E comenta aqui embaixo. Você teria feito a mesma coisa que eu? Ou teria feito diferente? Quero saber sua opinião. Lembra, melhor só do que mal acompanhado, mas também aberta para ser bem acompanhada quando a pessoa certa aparecer. Um beijo enorme no seu coração. E até o próximo vídeo.